Ô, gente, mais um dia, né? Mais um dia. A nossa amizade está começando a ficar longa, Opa. né? Até mais de um ano de relacionamento, fizemos uma entrevista aí que foi o maior sucesso, né? Foi. Falando da sua profissão, né? Eu queria que você apresentasse para o nosso público, tá? E já vou emendar a primeira pergunta, tá? Porque você é um cara que tem várias atividades, né? E a sua atividade principal, eu queria que você falasse dela para o público. Mas eu queria que você se apresentasse primeiro. Tá. Meu nome é Alexandre Oliveira, eu sou educador físico, professor de yoga e atualmente trabalho como life coach. Isso aí, fala para o nosso público o que é life coach, é um barato, né? Você está começando com isso, você sempre está na frente do pessoal, né? Explica para a gente, sem ter que aprofundar muito, o que é esse life coach? Eu vou resumir. Eu tive uma coach que ela deu um sorriso para mim de gratidão e falou assim, Alexandre, você é 3 em 1. Na verdade, ela quase acertou. Ué, por que 3 em 1? Como educador físico, quando o cliente vem, por exemplo, ele tem algum problema de joelho, coluna, basicamente, esse tipo de problema se resolve fortalecendo glúteo médio, piriformes. É básico, é básico. Isso vai ser a receita primeira, né? Então, esse é o educador físico. Depois vem o body coach, que tenta... Body, né? Body de corpo. De Isso, corpo. coach do corpo. O body coach, basicamente, ele ensina a pessoa a criar essa conexão entre a consciência e a sua estrutura celular, de forma a potencializar as suas atividades. Essa energia toda que está aí dentro desse... E depois vem o life coach, que nada mais é, o life coach, ele vai conectar os eventos externos da vida da pessoa com a forma de pensar dela, já que os nossos pensamentos criam nossa realidade. E o quarto, que é o professor de yoga, que todos os meus clientes, alunas ou coaches, tanto faz o nome, todos aprendem, primeiro, a respirar, segundo, a meditar, que para mim são as coisas mais importantes que uma pessoa pode aprender. Eu até queria falar, né, porque nós temos muita semelhança, né, profissional, né? Tudo na vida eu falo que é um asana de yoga, né? Eu vejo uma pessoa dançando, ela entra lá no arabesque, é uma posição de yoga. Entra nisso, é uma posição de yoga. Jogador de futebol, né? Então, para mim, tudo é asana de yoga. Fala um pouquinho disso pra gente, porque você está acostumado a trabalhar nas calistênicas, nessas coisas todas, né? Dá uma comentada sobre o yoga, a importância do yoga no seu trabalho, né? Na verdade, o yoga... E só para a gente saber, ele fez aula com um dos caras mais importantes radicados aqui em Minas Gerais, né? Eu queria que você falasse dele rapidamente. É verdade, eu formei no Instituto Tompa de Yoga. O professor Tompa, ele era um mestre de yoga. Não só um mestre, mas foi a pessoa mais evoluída que eu já conheci na minha vida. E durante uns 10, 12 anos, nós tivemos uma relação muito íntima, ele me ajudou muito. Mas a yoga, basicamente, ao contrário de uma atividade física, ela consegue unir o trabalho corporal com o envolvimento da consciência, da percepção, psicofísico, né? Dos sentidos. Então você tem muita consciência corporal. A yoga, ela é excelente para te dar consciência corporal. Que legal. Você, com essa riqueza toda de trabalho, né? Depois nós vamos convidar o pessoal a assistir a sua entrevista, a primeira, né, que nós fizemos, que ela virou uma referência da sua vida, né? Tanto do ponto de vista de formação sua, dos trabalhos que você fez, né? E hoje nós estamos com um assunto aqui que é o assunto do momento, né? Nós temos alguns problemas na humanidade, né, que são extremamente complexos para serem resolvidos. Um deles é o sedentarismo, né? E o outro é o desbalanceamento do corpo, que a gente resume isso como obesidade, né? A pessoa começou a engordar um pouquinho, né? Mas não é só isso, é muito mais do que isso, né? Então eu queria que você demonstrasse para o nosso cliente, tá? Como é que o cliente te procura e como é que você leva ele a começar a pensar nessas duas coisas, né? O sedentarismo, né? E a preparação, pelo que nós já estamos falando aqui, que não é só física, né? Essa preparação psicofísica, essas coisas todas. Como é que o cliente chega em você e como é que você propõe o seu trabalho inicialmente? Porque depois nós vamos entrar num tema fabuloso aqui, que é a longevidade, né? Então, eu queria que você deixasse isso para
nós, de uma maneira geral, e principalmente para os leigos, né, que procuram e não sabem exatamente o que precisa. Né? Hoje nós vamos começar a entrar um pouco na toca do lobo. Do coelho. Ah, do coelho? Nós vamos começar a entrar. Perigo. Mas você falou um tema aí sobre longevidade. Você sabe por que a gente morre? A gente, no trabalho da gente, nós até conversamos muito, mas aqui quem está falando hoje é você, né? Então explica pra gente. A gente morre porque a gente acredita. Simplesmente isso. Acredita na morte. Acredita, isso. O pai de Buda, nós sabemos que Buda atingiu a iluminação. Mas o verdadeiro iluminado foi o pai do Buda. O que o pai do Buda fez? Rapidamente, na infância do Buda, ele foi criado numa redoma. Onde ele morava, onde ele passeava, onde ele andava, nessa redoma, as pessoas não envelheciam, as pessoas não ficavam doentes, e aqueles que envelheciam, eles trocavam. O próprio pai do Buda, ele sempre tingia a barba, tingia o cabelo, para não transparecer velhice. Então o Buda cresceu sem conhecer morte, envelhecimento, deterioramento. Agora, por que isso? Se você pensar que nossos pensamentos criam a nossa realidade, tudo que chega na sua vida partiu de você. Então, se o filho do Buda desconhecesse a morte e o envelhecimento, ele ia materializar na vida dele o contrário disso. Entendi. Que é uma boa tese, né? Você já pensou sobre isso? Como Nossa, interessante? Muito interessante. Mas aconteceu que aos 16 anos ele casou, teve um filho e anos depois foi o caminho que ele escolheu, né? Ele saiu dessa redoma e lá fora foi que ele foi ver e reconhecer pela primeira vez a doença, a morte, o envelhecimento. Então você está me dizendo que ele foi conhecer a vida. Conhecer a vida. Isso, Tomar contato com isso. E o que isso representou para ele e onde que essa palavra longevidade entra aí, né? E eu não esqueci das minhas duas primeiras falas para você, que é o sedentarismo e a obesidade. Não, eu também não. Né? Eu sei que você não esqueceu. Então, começa a encaixar essa longevidade aí para nós. Se nós tivéssemos uma plateia aqui hoje de 100 pessoas e eu perguntasse quem gostaria de viver 130 anos, praticamente quase ninguém ia levantar a mão. E se eu perguntasse por quê, a resposta era muito clara. Todo mundo... existem dois modelos de pensamento sobre longevidade. O primeiro é o modelo antigo e tem o modelo novo. No modelo antigo, nós somos criados, nós aprendemos que a gente nasce, cresce, adoece e morre. Então nós aceitamos a doença e a morte como uma coisa natural. E quando se fala em longevidade, a maioria das pessoas pensa, nossa, eu não quero sofrer, eu não quero dar trabalho dos outros, eu não quero depender dos outros. Então, esse é um antigo paradigma. Nós somos reféns de uma genética que, uma vez determinada, é aquilo que nós vamos obter no final da vida. Eu, por exemplo, eu tenho inúmeros amigos que, na idade de 50, 55 anos, que é uma idade ainda extremamente jovial, na minha opinião, eles já falam do corpo como se estivesse preparado já para adoecer. Como se fosse uma coisa normal ter problema de coluna, joelho. Então você ouve muitas frases, não, a idade está chegando. Não, eu estou ficando velho. Eu tenho um amigo, um dia conversando com ele tinha um problema de joelho. E ele foi conversando comigo, como eu sou um profiler, foi fácil. Explica para o nosso público o que é profiler. Profiler o profiler, eu sempre tive isso em mim, mas eu nem sabia. Essa leitura, né? Eu nem sabia que se chamava profiler. Mas um exemplo, para ficar bem claro, certa vez eu fui convidado por uma amiga que eu nem conhecia, uma desconhecida, ela queria apresentar um produto de marketing de rede para mim. Nós fomos no BH Shop, sentamos, ficamos meia hora conversando e tal, e saímos juntos. Eu andando no corredor, olhando para frente, ela falava muito, andando com ela, lado a lado, eu falei, essa mulher, ela está mancando. Mas eu não tinha olhado para ela. Aí eu olhei, não vi ela mancando. Continuei andando, ela está mancando. Aí eu observei de novo, ela estava mancando. Muito sutil.
E você viu pela marcha, né? Pela marcha. Não, na verdade, quando eu olhei, eu vi, mas eu sabia que ela estava mancando antes de olhar. Ah, entendi. Você sentiu, né? Senti. E nós continuamos andando. O Profiler tem muito a ver com isso. E eu comecei a ver que o quadril dela estava desnivelado. Eu comecei a perceber a fraqueza muscular dela. Eu consegui perceber um tanto de coisa. E, curiosamente, eu olhava assim, será que... Então, essas coisas vêm da intuição. É muito bacana, é muito bom. Esse é o Profiler que você perguntou. Não, sem dúvida. Aí vamos voltar lá na longevidade. Isso. Né? Então existem dois modelos. Esse antigo, onde as pessoas são predestinadas a adoecer. E existe um novo paradigma, que ele segue muito a linha da epigenética. Ou seja, uma visão acima, além da nossa genética. E considera a gente neonato, né? Sempre aprendiz, né? Sempre. Então, o novo paradigma, você determina a sua longevidade. Se a gente for correr o mundo, existem monges, freiras e muitas tribos indígenas onde existem pessoas vivendo 125, 130 anos. Com qualidade de vida. Não, você vai olhar, o olho brilha, a pele boa. Quer dizer, tem vitalidade existencial. Né? Muita vitalidade. E não existe doenças como Parkinson, doenças de próstata, Alzheimer, câncer, nada disso. Mas o novo paradigma, Luiz, você consegue guiar a sua vida para onde você quer. Por exemplo... Quer dizer, você tem um projeto de vida que ele favorece isso. Totalmente. Por exemplo, um homem hoje, aos 60 anos, ele é plenamente capaz de ter a mesma vitalidade e disposição de 40 anos. Sem dúvida. Isso no nosso trabalho, a gente fala disso o tempo inteiro. Né? Fácil. Eu queria comentar um negócio com você, que é muito interessante. Eu gosto de séries, né, na televisão, né? Sempre, desde pequeno, eu assistia TV Cultura e aquelas coisas, National Geographic, e toda a vida fui estudioso, né? A parte de eu ser engenheiro, as matérias principais para mim eram geografia, história, né? Essa literatura dos países, né? E eu estava assistindo o Dr. House, e uma das médicas lá, de repente ela mexe na prateleira dela e acha um livro, e tira o livro e eles fazem um close do livro. Sem doença depois dos 60 anos. Uhum. Eu, na hora que eu li, falei, eu não estou acreditando. Né? E eu liguei para meu irmão era um grande profissional da área de... Eu falei porque ele já se foi, né? Da área de informática, e com amizade no mundo inteiro. Né? E ele virou para mim, falei com ele, Geraldinho, né? Que é os Zinhos aqui de casa, né? Eu estou com esse livro aqui, eu preciso de achar esse livro nos Estados Unidos. Aí ligou para uma amiga dele, 15 dias o livro estava na minha mão aqui no Brasil. Sem doença depois dos 60. E o meu trabalho é sem doença nunca, né? Entendeu? Né? E eu acho que você está falando disso, né, doutor? É exatamente isso. Explica mais um pouquinho, porque eu gostei, porque esse livro eu traduzi ele, hoje eu dou aula para médicos, psicólogos, terapeutas, os meus alunos que me procuram dentro da área, nós agora estamos fazendo parceria, estamos trabalhando muita coisa juntos já, né? Entendeu? E foi uma surpresa agradável saber que você sabe o que é vitalidade existencial, porque vitalidade é ímpeto vital. O cara tem saúde, mas não tem vitalidade existencial, né? De acordo com o nosso grande Rolando Toro, antes de eu ter saúde, eu tenho que ter vitalidade existencial. E antes de eu tratar de alguém, eu tenho que buscar a vitalidade existencial que ele tem para cuidar dos índices de saúde, né? Então, você está trazendo uma coisa muito rica, sem doença sempre, né? Explica essa longevidade sob esse ponto de vista, que é o segundo ponto de vista, né? Nós não estamos predestinados a ficarmos doentes, né? De forma alguma. O corpo humano, na verdade, Luiz, uma coisa interessante, o nosso corpo humano, ele é construído para viver 200, 300, 500, 800 anos. Quando a gente olha na Bíblia e vê aqueles profetas que viveram 500, 600, 800 anos, é a pura realidade, é a pura verdade. Você está trazendo uma coisa muito interessante,
Eu tenho feito a historicidade do fenômeno humano, porque eu tenho um grande amigo que briga comigo muito, que é o professor Milton de Oliveira, mas ele é o papa nesse negócio, né? Epigenética, teoria da complexidade, somos neonatos a vida inteira, somos aprendizes, né? E ele estudou esse fenômeno humano nas suas últimas consequências, né? Então é um cara imperdível e eu estou fazendo a historicidade do fenômeno humano a partir dos conhecimentos do professor Milton de Oliveira, que eu conheço ele há 30 e tantos anos, né? Eu fui pupilo dele quando eu era engenheiro da Incol S.A., né? Hoje eu estou escrevendo o case Incol S.A., né? Porque uma empresa é um organismo, né? Então eu acho muito interessante isso que você está trazendo, né? A gente não se preocupa com esse ímpeto. Então nós temos o doutor Lazaeta lá, o chileno, 180 anos. Temos o Padre Augusto, mesma coisa. Aí você traz uma coisa que é nossa pauta hoje, principal, né? Eu queria que você começasse, porque para nós não tem nada politicamente correto. Tem coisas que são coerentes com a dinâmica natural da vida e tem coisas que são incoerentes, né? Então as leis estão aí para a gente cumprir. Fala para a gente desse trabalho seu, e é meu também, né? Eu trabalho muito esse tema, estilo de vida. Explica para o nosso público esse coisa, porque o cara tem um projeto de vida, mas tem um estilo de vida que não favorece ele ficar sem doença, que ele perde a vitalidade existencial, né? Fala disso pra gente. Quando a gente pensa em estilo de vida, eu divido em dois estilos de vida. Tem o estilo de vida 3D, 4D e o estilo de vida 5D. Você não vem complicar não, hein? Quando eu falo 3D e 4D, são dimensões, Entendi. né? Bom, só para clarear, o que são dimensões? Se você pegar um carro em alta velocidade, se o carro for somente em frente, para frente, isso é a primeira dimensão. Se ele virar esquerda e direita, nós estamos na segunda dimensão. Se ele fazer isso e, além disso, subir e descer, isso é a terceira dimensão, que é a dimensão que nós vivemos. Quando você incorpora o tempo, aí nós passamos para a quarta dimensão, ok? E a quinta dimensão é um pouco acima. Bem, a pessoa mais interessante que eu poderia exemplificar com um estilo de vida 5D sou eu. Se eu fosse dividir hoje o meu tempo de vigília, 40% eu dedico ao meu trabalho, 30% eu dedico à minha família e os outros 30% eu dedico exclusivamente ao meu corpo e à minha mente. Aí você pensa, poxa, Alexandre, mas nos dias de hoje todo mundo tem que trabalhar, essa correria e tal. Na verdade, Luiz, quando a sua realidade, ela se materializa a partir das suas crenças, do conhecimento interno que você tem. Imagina que você consegue ampliar esses conhecimentos, pensar acima da curva da linearidade, você vai materializar outras coisas diferentes. Em outras palavras, a qualidade de vida, ela depende exclusivamente da sua percepção da vida, do mundo que te cerca. Então você está querendo me dizer, sem te cortar, mas cortando, existe uma melhor qualidade de vida e uma pior qualidade de vida, não é isso? Com certeza. Continua. Quando você pensa em estilo de vida, hoje o estilo de vida das pessoas é um estilo que está muito voltado ao mundo exterior, né? A nossa energia ela é direcionada exclusivamente ao mundo externo. E todo mundo esquece desse mundo interior, onde, na verdade, a construção do externo começa. Já tem mais aproximadamente 18 anos que eu sempre dedico de 3 a 6 horas todos os dias para mim. Então, essa dedicação me fez descobrir um mundo interior que eu jamais pensei que pudesse existir. E a partir do momento que eu entrei em contato com esse mundo interior, o mundo exterior começou a moldar-se conforme esse interior. Interessante, né? Você está me lembrando aqui de um grande mestre da Universidade Holística, né? Que eu sou muito ligado a esse pessoal, né? Pierre Weil, Yves Leloup, né? E nós tivemos o professor Harbas,
que dando um trabalho, eu não fiz a minha formação holística, porque eu venho de uma formação de outro lugar, mas eu apreendi tudo da Universidade Holística, né? Os projetos todos do Pierre, eu tenho uma grande amiga, né, a Iraides, que está ligada a isso, o Zé Luiz, que foi meu aluno, sou amigo do pessoal lá, né? E você está trazendo uma coisa muito interessante, porque o professor Harbas, ele citou uma música de um cara brasileiro, Walter Franco, tá? Que é muito interessante. E quem canta essa música é a Leila e meu irmão Caçula, que também já está no andar de cima, ele foi músico da Leila, né? E ele cantou essa música lá, eu fiquei louco, né? Porque eu traduzo as músicas, os textos como biocêntrico, né? Que tenta, ou que é proposto para melhorar o estado da arte do viver, né? Do ser humano, né? E ela canta essa música, que é Serra do Luar, né? Imperdível, né? Todo mundo ouvir. Viver é afinar o instrumento. De dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então você está me falando que o Life Coach traz isso, né? Ou alguma coisa próxima disso, né? É exatamente isso. Comenta pra gente isso. Que é genial, né? E o professor Harbas, ele encontrou com o Walter numa passagem no aeroporto e disse, ele é indiano, depois ficou paquistanês, né, por causa daquela mudança lá, e ele é um cientista tipo Einstein, né? É um grande mestre mesmo, né, professor Harbas. E ele falou com o Walter Franco, quando você fez essa música, o que você pensou? E é incrível, né? O cara brasileiro tem essa noção e escreve uma preciosidade. E eu falei com a Leila, nós temos que traduzir isso para o inglês, você tem que cantar isso em inglês, né? Eu estou até agora me mobilizando para a gente ver se buscamos isso, né? Então explica isso para a gente dentro essa sacada legal sua, porque eu achei um barato esse negócio de Life Coach, né? Entendeu? Explica isso para a gente. Olha, hoje a ciência é comprovada cientificamente que no nosso dia a dia, 95% da nossa capacidade de vivenciar a vida, ela vem da nossa mente subconsciente. E apenas 5% vem da mente consciente, que é a mente que cria, onde tem os desejos. Então, todo ser humano, Luiz, de 0 a 7 anos, ele é uma esponja de conhecimento. Essa fase de 0 a 7 anos é quando a mente funciona como um computador fazendo downloads de conhecimento. Aí percebendo, captando... Absorvendo tudo, uma verdadeira esponja. Na realidade, o Merleau-Ponty fala disso, né? Vai tendo a sensação, né? Isso. Ela, na verdade, por exemplo, no caso dos nossos filhos, nós vamos ensinando para eles a descrição do mundo. Ou seja, sentir, né? Como o mundo e as coisas funcionam. Não só de 0 a 7, como os primeiros 7 meses, a criança absorve o ambiente energeticamente. Então é nível de energia. Dos 7 anos em diante, até os 35 anos, a pessoa, de acordo com a vivência dela, com as experiências, ela forma a personalidade dela. Ok. Eu estou falando um pouco da complexidade humana. Desse ser, esse fenômeno humano, né? Isso. E, como se não bastasse, os 9 meses de gestação, principalmente os 3 últimos, há uma absorção enorme do meio ambiente, dos pais. E, se a gente quiser aprofundar mais ainda, isso, na verdade, isso é o topo do iceberg. Abaixo de tudo isso, existem as nossas experiências de vidas passadas, que determinam muito o que nós somos, a forma como a gente sente, pensa e interage com a vida. Isso independe se a pessoa acredita ou não. Isso é assim, né? É a mesma coisa das leis da termodinâmica e do magnetismo. A gente desconhece, não acredita, mas elas afetam a nossa vida o tempo todo. Ok. E se nós aprofundarmos mais ainda, que eu não vou nem, vou só tocar, o nosso DNA humano, ele é híbrido. Todo DNA humano é híbrido. E nós recebemos a influência dessas raças não terrestres.
Bom, mas isso é uma outra história. Então o ser humano ele é realmente complexo. Então se você pela primeira vez está ouvindo que você vive a sua vida com usando 95% do seu subconsciente, que está armazenado lá, e 5% do seu consciente, na verdade todos nós vivemos a vida de outras pessoas. Você já Quer dizer, tem um inconsciente coletivo, né? Você está me lembrando muito aqui, meu amigo Jair Raso, né? Que nos prometeu de trazer o Dr. Damásio no Brasil, né? Que é o maior neurologista da humanidade, atualmente é um português, né? E na realidade é isso mesmo, que ele percebe lá e coloca, né? E vem o Gerald Zaltman, reitor da Harvard Business School, e escreve, né? Ele começa a falar dos circuitos neurais, começa a falar da memória, né? Começa a falar de como a gente recebe essas informações, como isso processa dentro da gente. Então a ciência hoje confirma tudo isso que você está falando. A né? ciência confirma. E só mais um dado, eu sou estudioso de um dos maiores seres que já encarnaram no nosso planeta, que é Ciro Aurobindo, né? Ele fala que nós estamos a passos largos criando o supramental, que é alguma coisa ainda maior do que a nossa intuição, né? É onde a gente vai se ligar com essa sabedoria toda, esse ponto Aleph, né, essas coisas todas, que não é assunto nosso agora, mas você está trazendo isso. Então eu queria que você simplificasse isso um pouco, resumisse isso, para saber, porque as pessoas muitas vezes têm medo, né, de entrar em contato com essas coisas, por problema religioso, e nosso trabalho é totalmente, nós respeitamos a teologia, respeitamos todas as religiões, somos seculares, né, eu sei que você é também. Simplifica isso para aquela senhora, aquele senhor, aquela criança, aquele adolescente, aquele seu cliente. Para que isso fique entendido para ele, que estilo de vida vai levar ele a ter contato com isso tudo, sem literalmente ter que ter a consciência disso, né? Porque ele não precisa de ter, né? Porque ele vive 95% nesse lugar, né? Explica para a gente, esse cliente seu, como é que você trabalha isso? Na verdade, você falou em zona de conforto, realmente essa é uma posição que nem todo mundo está predisposto a deixar a sua zona de conforto e se abrir a alguma coisa maior. Tem um americano, ele tem uma frase que eu gosto muito e sempre uso, que é a seguinte: You don't know what you don't know. Ou seja, você não sabe aquilo que você não sabe. Então, na verdade, existe... Você teria o nome dele na cabeça aí, só para o nosso público? Sei, Lee Carroll. Lee Carroll. Então, na verdade, o nosso universo ele é muito amplo e nós ficamos contidos em uma bolha, né? Em uma bolha. E o que nos falta é a percepção que o conhecimento, as crenças dessa bolha é que tornam a nossa vida real. Então, a partir do momento que você introduz conhecimento novo nessa bolha, essa bolha vai se expandindo. Então, o meu trabalho, basicamente, é ampliar a consciência. Porque uma vez que a sua consciência amplia, isso atinge todas as áreas de sua vida. Por exemplo, as pessoas hoje, elas se esforçam para emagrecer. Elas se esforçam para ter uma boa dieta, uma boa alimentação. Elas se esforçam para se tornar ativa. Tudo é esforço. E, na verdade, nada disso precisa de esforço. Isso é só vivência, né? Isso é uma coisa que acontece naturalmente. Uma das coisas que eu trabalho com os meus alunos, por exemplo, na questão de alimentação. Eu queria até te cutucar um pouquinho, porque a gente chama todo mundo de aluno, né? Aluno é aquele sem luz, né? Na realidade, você tem aprendizes, né? Queria que você comentasse isso. Isso é uma coisa muito nova para nós, né? Porque você diz que nós temos que aprender, né? Então, nós estamos sendo reeducados o tempo inteiro. Tem coisas que a gente tem que esquecer e coloca isso para a gente, sob esse prisma do aprendiz, né? É por isso que eu sou um reeducador consciencial. Porque, na verdade, nós temos muito pouco a aprender, muito a esquecer e mais ainda a relembrar. Nossa, mãe. Porque esse conhecimento ele é inato. E a nossa educação, elas não nos estimulam a buscar esse conhecimento dentro. Nós somos sempre levados a buscar o conhecimento externo. E ficamos perdidos, porque cada um diz uma coisa e
tudo que você vê fora, em termos de conhecimento, não visa realmente o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua longevidade. Tudo fora é um comércio. Então, tudo tem segundas intenções. Então, na hora que eu falo de estilo de vida, eu tenho que ter essa ocupação, né? Não é preocupação, né? Eu tenho que me ocupar de procurar um profissional realmente que possa me reeducar nesse novo processo, que é chegar em qualquer idade sem doença, né? Porque nós partimos lá de trás, né? Nesse processo. E lembramos que o Buda, só quando ele foi experimentar a vida visceralmente, é que ele começou a ter experiência, né? Então, fala mais um pouquinho desse seu cliente, que na realidade ele é convidado para isso, convidado para aquilo, mas tem tantas coisas que o cara vai ter que desaprender, né? Tem tantas coisas que ele vai ter que relembrar, né? Como é que você lida com esse cliente, né? Porque esse terapeuta reeducador que você é, né? No nosso trabalho, nós conversamos muito, nós chamamos de terapeuta reeducador, né? E você tem uma linha muito bem definida, life coach, né? Tá? Você está ensinando o cara a melhorar o estado da arte dele de viver, né? Fala disso um pouquinho para nós, né? Como as pessoas chegam assustadas, né? O que você faz nessa primeira recepção sua, né? Você tem que ter um coeficiente afetivo muito grande, né? Fala disso, eu sei que você tem, né? Por isso que você é bem sucedido. Esse coeficiente afetivo, isso é importantíssimo. É uma coisa que é latente em mim e que eu preciso aprimorar cada vez mais, é o meu estado de compaixão e estado de amor. Podemos falar aqui de misericórdia também, né? Pode. Porque a pessoa está numa situação, muitas vezes, quase miserável, né? E você tem que dar seu coração para ela, né? Tem a ver, não tem? Tudo a ver. E esse estado de compaixão eu descobri quando eu passei a ter compaixão e amor por mim. Então, o meu trabalho hoje ele é fruto de um processo interno de descoberta. Umas potentes ferramentas que eu uso com os meus clientes é deixar de ver a vida de uma forma matéria e de ver a vida como energia. Porque, na verdade, tudo na vida funciona através de atração. Nós atraímos tudo que nós alimentamos dentro. Então, quando você passa a perceber que o seu estado físico, seu estado mental, ele é o retrato, ele é o espelho de tudo que você sente, pensa, tudo muda, Luiz. Você está me levando uma coisa, nós temos uma pessoa em Belo Horizonte que todo mundo conhece, no Brasil inteiro, que é a nossa grande Nereida, né? E ela fala uma coisa que, dentro do trabalho dela, a gente tem que fazer as coisas sem culpa, né? Né? Sem preocupação. A gente tem que se ocupar, fazer sem culpa. E os medos que são naturais, você vai, não é driblando o medo, vai deixando de lado, né? Aquele peso, né? Então você está falando que você começa a ter o seu cliente e você começa a conversar com ele que não é culpa que ele tem, né? Se a mulher ficou grávida e pegou um sobrepeso grande, não, aquilo ali, no caso dela específico, fez parte da vida dela de preparação para ter um filho, a vida dela de início de mãe, mas no seu trabalho ela pode encontrar, né, isso, né? Quando a gente fala do yoga para gestantes, quando a gente fala de uma preparação para o parto, né? Então, comenta um pouquinho disso, né? Pelo que eu estou percebendo, e eu conheço o seu trabalho, sei que isso é verdade, mas eu queria que você falasse para o público, né? Que coisa é essa que o seu aluno, o seu cliente, né? Nós vamos passar a chamar de cliente em vez de discípulo, em vez de aluno, né? Esse seu cliente, ele tem, nos primeiros contatos com você, né? Ele começa a afastar o momento da culpa, né? Ele começa a ficar numa posição confortável para o progresso dele, né? Para ele efetivar com você um projeto de vida que explicita um estilo de vida adequado, né? Fala disso pra gente. O estado emocional, o estado emocional é a chave de tudo. Quando eu falei com você que existe o estilo de vida da terceira dimensão e da quinta dimensão, quando você se coloca um pouco acima dessa quarta dimensão, quando você começa a olhar de cima,
esse envolvimento que as pessoas têm com drama, com preocupação, com medo. O medo, Luiz, eu posso dizer assim com a maior segurança que o verdadeiro Deus que a humanidade idolatra é o medo. Porque o medo é que cria todos os limites. E nós não somos educados para descobrir esse potencial interior que nós temos. Então, o medo, ele passa basicamente a reger toda a nossa vida. E quando você pensa em medo, existem dois tipos básicos de medo. Nós temos medo de perder aquilo que nós temos, ou medo de não conquistar aquilo que nós desejamos. Legal. Faz sentido isso? Nossa Senhora, você está trazendo uma coisa muito rica, porque dentro do meu trabalho eu trabalho muito com performance, né? E na biodança a gente não trabalha com performance, a gente trabalha com vivência. Né? E no sistema que nós criamos, que hoje você está começando a ter conhecimento, que é a bioarte, né? É melhorar o estado da arte da vida de cada um. Né? Então, na filosofia, isso é muito bem falado. Então, quando eu dou aula de teatro, eu falo com as pessoas que têm 5 emoções básicas. O medo, a tristeza, a raiva, a alegria e a preocupação. Mas aí, com esse trabalho, eu notei que o cara tem preocupação quando ele está com medo, tem preocupação quando ele está triste, tem preocupação quando ele está com raiva e tem preocupação quando ele está alegre. E aí eu descobri, né, não há muito tempo, que ele também tem preocupação e medo, né, que é o que você está trazendo. Anda as duas coisas juntas, né? Ele se preocupa em vez de se ocupar. Pô, contrata um life coach bom, entendeu? Nada contra a Unimed, contra os médicos, mas tem um life coach que vai te dar uma qualidade de vida que você vai poder usar uma medicina preventiva. Você vai usar seu plano de saúde lá, você vai ter o yoga, lá você vai ter a meditação, lá não vai ter remédio, você vai ter medicamento quando você precisa, né? Então você está trazendo isso, e essa preocupação junto com o medo, eu acho que trava a gente. Totalmente. E aí eu vou trazer as 5 linhas de vivência, para você entrar nisso também. As 5 linhas de vivência do sistema biodança, que foi criado pelo Rolando Toro. E o Rolando Toro, ele, no início do nosso trabalho, você falou isso abertamente, né? O Rolando Toro, ele criou um modelo teórico que ele privilegia 5 linhas de vivência, trabalhando espiroidalmente. E ele coloca você a partir do seu nascimento. Ele sabe que você tem uma epigenética, que você é neonato, entendeu? E ele começa dali. E o que está abaixo, ele não vai discutir. Se você teve outra vida, você falou disso aí, né, com muita propriedade. E eu fui nas 5 linhas de vivência e eu descobri que a transcendência talvez é a linha de vivência mais interessante para nós, porque eu tenho que transcender na vitalidade, que é uma das linhas de vivência. Eu tenho que transcender na sexualidade, que é uma das linhas de vivência. Eu tenho que transcender na criatividade, que é outra linha de vivência. E eu tenho que transcender na afetividade, né? Só fazendo um paralelo. Vitalidade é bem-estar, tá? Sexualidade, prazer de viver. Criatividade é a capacidade de solucionar problemas e conflitos. E afetividade é saber cuidar, né? Então a gente volta no mesmo lugar, então você está coberto de razão. Eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, porque nós começamos com a palavra culpa, né? E parece, né? Porque nós temos uma formação judaico-cristã e a palavra resignação é muito forte na nossa vida. A gente tem que resignar. Só que resignar sem ressignificar não existe, né? Eu tenho que estar ressignificando tudo. Então você me perguntou se faz sentido, super sentido. Só que eu queria que você aprofundasse mais um pouquinho para o leigo, seu cliente que te procura, né? E você não vai falar essa coisa toda para ele, mas você já vai colocar ele lá, né? Numa meditação, numa contemplação, numa sequência de asanas, né? Muitas vezes você vai trabalhar uma calistênica, né? Fala disso para mim. Estou te devolvendo a bomba da pergunta que você me fez, né? Porque bomba no bom sentido, né? Uma bomba de hidrogênio, né? O meu trabalho, a plataforma básica dele é o corpo. Então eu não sou um tipo de terapeuta, por exemplo, que vai sentar com você e só conversar. Vamos até fazer cognitivo isso. Só, né? Isso. A gente pode até fazer isso. Mas, de acordo com cada indivíduo, nós vamos desenvolver um tipo de atividade específica. Daí vem o profiler.
Exatamente. Você já fez uma percepção. Continua. Conversando com o aluno, isso eu capto rapidinho, nem que seja uma caminhada na mata, nós vamos começar a fazer. Porque quando o corpo está em atividade, nós elevamos a vibração do corpo, a nossa vibração. E quando nós estamos vibrando um pouco mais, por que o depressivo ele só tem vontade de ficar parado, dormindo e quieto? Porque a vibração do corpo está lá embaixo. Quer dizer, a vitalidade existencial dele, né? O ímpeto vital está zerado. Continua. Então, quando você eleva a vibração do corpo, a mente fica muito mais lúcida. Então, as ideias, o conhecimento aflora. E quando você disse que a gente deve se ocupar ao invés de preocupar, na verdade, esse ocupar, para mim, é fincar o pé mais no presente, é viver mais o presente, o aqui, o agora. Porque quando você está vivenciando tudo que chega até você, o seu próprio corpo, você não tem tempo de ficar preocupando. Entendi. Então o momento presente ele é muito rico. E na nossa vida a coisa mais importante é manter o alinhamento. Por que todo mundo fala que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem? É simples, porque os seres humanos, eles desejam. Na verdade, todo desejo que nós temos, esse desejo ele é imediatamente concedido. Só que existe um intervalo para que esse desejo se manifeste. E nós humanos somos muito impacientes. À medida que você não vê esse desejo chegar e se realizar, você já começa a pensar na falta e você não consegue manter o alinhamento do seu desejo. Então você está falando que o espaço temporal da pessoa fica inadequado, né? Fica porque ela está sempre preocupada na chegada do desejo. Ainda está com medo? E justamente, o segredo é manter o alinhamento. O que é manter o alinhamento? Luiz, é manter-se em paz, é manter-se alegre, feliz. Buscar com que você tem momentos de prazer, alegria. E a nossa mente, ela é muito argilosa. Ela vai sempre te levar a preocupar, questionar, sempre. Ter que transcender, ir além. Então a gente tem que ficar atento porque nós temos essa capacidade de pensar, mudar os nossos pensamentos de acordo com o que nós queremos. Por exemplo, você recebe uma notícia não muito boa. Na mesma hora, vem aquela emoção e se identifica com aquele pensamento. Entendi. Se você alimenta essa emoção, ela pode durar um dia, uma semana, um mês. Entendi. E nós temos a capacidade de, naquele momento, porque o que precede a emoção é o pensamento. Se você muda o pensamento para uma coisa boa, agradável para você, você muda a emoção. Sim. Então, o segredo da vida é manter-se alinhado. Você está falando comigo, eu sou muito, eu gosto muito de trabalhar palavras, nós conversamos muito sobre isso, né? E uma palavra para nós dois, que a gente tem falado muito, é a tal da paciência, né? Você grita com seu filho, tenha paciência, com seu funcionário, tenha paciência, pelo amor de Deus, você precisa de ficar paciente, né? E o cara nunca consegue entender, né? Nós dois conversamos, nós chegamos à conclusão que paciência é você ter ciência, conhecimento do momento e paz, né? Uhum. Entendeu? E quando você não tem paz, você precisa de harmonizar, né? Que esse é que é o problema. E talvez esse é o grande X da sua questão com o seu cliente, né? Você está ensinando ele sempre a harmonizar, porque nem sempre harmonizar é fácil. A palavra-chave é harmonizar. E harmonizar nada mais é harmonizar coração com mente. Que normalmente a gente sente uma coisa, pensa outra e age outra de completamente diferente. Então, essa harmonização é super importante. O nosso corpo físico, Luiz, ele funciona de dois módulos. Nunca um e o outro. Ou ele está no módulo regenerando ou modo sobrevivência. Entendi. O módulo sobrevivência ele é ancestral, que nós sempre tivemos. Aparece um leão, você fica com medo, o corpo começa a produzir adrenalina, cortisol. Quer dizer, o instinto trabalha. E você está ali preparado para lutar ou correr. Isso antigamente. Hoje, o que nós fizemos? Basicamente, a energia negativa predominante naquela época era o medo. Hoje, nós ancoramos ao medo a ansiedade, a preocupação, a raiva, o ódio, todas essas emoções negativas. E quando nós estamos envolvidos com essas emoções negativas,
O corpo para de regenerar. Ele para de curar-se, ele para de reparar. Por exemplo, existem enzimas de longevidade. Bom, então, eu falei da sobrevivência, o módulo sobrevivência. Você está falando também das endorfinas, serotoninas. Eu vou chegar também? lá. Quando a gente está no módulo regeneração, ou seja, quando a gente está em paz, tranquilo, o nosso corpo trabalha continuamente para regenerar. E hoje a gente sabe que tecidos que antes nós pensávamos que não poderiam ser regenerados, por exemplo, tecido neural, ele regenera, tecido espinhal, regenera, tecido pancreático regenera. Hoje, basicamente, Luiz, todo o nosso organismo tem essa capacidade de regeneração. Então, toda vez que você está no módulo regeneração, seu corpo trabalha com perfeição. A maior farmácia do universo está ali disponível para você, mas se você começa a entrar no módulo sobrevivência, Você não consegue acessar. Né? De acordo com as experiências que chegam para você, reagindo a tudo. Então, é nesse momento que as pessoas envelhecem mais. É nesse momento que ela joga o sistema imunológico para baixo. É nesse momento que ela abre as portas para as doenças. Então, não existe nada mais importante na vida do que permanecer em paz, equilibrado, tranquilo. É a paciência depois da harmonia. É a paciência. É interessante, eu tenho um aluno meu que é muito interessante, ele é um dos primeiros casos de síndrome do pânico diagnosticado no mundo, tá? Ele estava lá na Inglaterra, e ele é eu chamo ele de samurai, eu chamo ele de boina verde. Nomes apropriados. O cara, ele é uma performance. Aí vão cantar, vão tocar violão, aí ele pega o repertório do James Taylor e canta todo. E ele tinha um problema na vida dele, que ele foi jubilado na escola de letras da Federal. E o nosso trabalho foi andando, eu falei, nós vamos te desjubilar lá na escola. Se já tem outro caso, você vai ser o segundo ou terceiro. Se não tem, você vai ser o primeiro. Ele falou, os caras, você endoidou? Você ficou louco? E nós fomos trabalhando, e eu fiz com ele uma metáfora. Você é uma água descendo para o mar. O que acontece com essa água? Ele ficou doido. Parou. Eu falei, mas ela evapora, ela contorna a montanha, ela enche um rio. E o cara foi ficando e tal. E toca violão muito bem, professor de inglês refinado, inglês britânico e as gírias do inglês americano. O cara... Gente, o curso de letras precisa dele, dando aula lá, né? Não é de jubilar ele não, né? Ele levantou e falou assim, hoje você me ferrou. Porque eu vou te ouvir e você desjubilado. Ele tomou essa consciência. E nós conseguimos, é o Paulinho, meu grande amigo, né? Nós conseguimos que ele fosse desjubilado, fosse convidado pela Universidade Federal de Minas Gerais para terminar o curso dele. E não foi com conversa fiada, eu falei, você vai levar para o pessoal lá, né, o porquê que eles têm que pensar em te admitir, readmitir. Né? E ele levou tudo formatado, aí um dos diretores lá virou para ele, os professores coordenadores, mas você já tinha que estar com a gente aqui dando aula há muito tempo. Então parece que é essa transformação, né, essa metamorfose, né, que a paciência nos leva, né? E aí você começa a ter responsabilidade, né? Você começa a poder responder com habilidade, né? E me parece que esse life coach, ele é craque nisso, né? Como um terapeuta reeducador, né? Traz isso pra gente. Como é que você incentiva esse cidadão? Porque o Paulinho eu fiz com ele assim, né? Eu sou muito energético, eu fui envolvendo ele, fui conversando com ele até ele ficar nervoso lá e falou, não, eles vão me readmitir. Aí nós montamos o negócio, o processo todo, ele foi readmitido. Né? Agora, o que eu senti, que eu consegui com o Paulinho, é que muitas vezes nós não conseguimos com o nosso cliente. Que é entusiasmar o nosso cliente a cuidar da obesidade. Entusiasmar o nosso cliente a cuidar do sedentarismo. Cuidar no bom sentido. Saber lidar com isso, né? Então, volta nesse estilo de vida aí. Que coisa é essa que você tem esse toque de Midas aí que o pessoal te ouve? Acho que o segredo, Luiz, é voltar para dentro. O segredo é voltar para dentro. Voltar para dentro.
é o autoconhecimento. Você falou em obesidade, eu costumo exemplificar que as pessoas que... Hoje, se você pegar estudos sobre a obesidade e o mal que a obesidade causa... Considerado até o mal do século já. O mal que a gordura abdominal causa, você tem assim uma biblioteca inteira de matérias explicando isso. Mas espiritualmente, o excesso de gordura corporal tem um significado muito profundo que eu só revelo e comento com os meus clientes. Mas eu costumo dizer que, se você me disser que eu estou 5 quilos, 10 quilos acima do peso, eu te digo com segurança que você está 5 ou 10 metros distante de você. Que legal, né? Porque quando você volta para dentro, quando você está em contato com você mesmo, tudo que você faz que te leva à obesidade ou excesso de peso, desaparece. Eu vou pedir a você, porque o pessoal muitas vezes me critica, né? Você fala demais, você vai ter 10 minutos, tá? Para falar desse Life Coach. Tá. Para falar com esse público, deixar convidado aí. Porque nós temos o personal training, nós temos o coach, né? Nós temos o coach de vida, temos o body coach, né? Hoje o tema é estilo de vida, fechando, né? E você já tocou nessa palavra, porque nesse estilo de vida você propõe para a pessoa jovialidade, não é isso? Uhum. Que coisa é essa, né? Essa vitalidade existencial, né? Então você tem 10 minutos aproximadamente. Eu queria que você, quando tiver 8, você sinalizar para a gente. Eu esqueci de agradecer ele na última entrevista, né? Eu sempre agradeço o Fabiano, né? Agradecer a sua presença aqui com a gente, Felipe, né? O Felipe dirige a gente aqui. Felipe é nota 10. Ao Luizinho ali, o Simine, né, que é meu primo. Outro nota 10. Então, agradecer vocês estarem com a gente aqui e o Fabiano, né? Senão nada aconteceria. Então, você tem 10 minutos para conversar com esse público, tá? Eu já vou deixar a minha mensagem final, tá? Dê a você, além da sua casa bonita, da sua casa confortável, da boa alimentação, tá certo? De buscar na sua vida só ecofatores que não são tóxicos, né? Tá certo? Porque o que é tóxico intoxica e mata, né? Então, eu vou deixar para vocês, procure a aula de dança, procure a aula de música, procure, né? Que isso aqui nada melhor do que um aula do yoga, né? Nada melhor do que um life coach para estar aconselhando vocês, né? Voltem na primeira entrevista do Dr. Alexandre, nessa hora eu sou pomposo, estou chamando você de doutor, né? É o que você merece. Então conversa com esse público seu, quando faltar 1 minuto, e um beijo no coração de todos. Antes de eu acessar o meu cliente, eu quero agradecer a você mais uma vez. É sempre um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo, né? Isso aqui é mais um bate-papo do que uma entrevista, né? Sem dúvida. E é muito interessante. Você é uma pessoa, assim, extraordinária, né? Que eu gosto muito de conversar, que sempre tem uma coisa nova a dizer, a pontuar. Obrigado pela oportunidade. Falou, meu irmãozinho. Um abraço para você. Nós em Biodança, apesar da pandemia aí, a gente gosta de abraçar. Seja bem-vindo, né? Nós já temos 1 ano de relacionamento, né? De muitas conversas, né? Então... Eu não ia tocar nesse... o lance da pandemia, já que você falou, né? Eu vou encerrar com isso, mas não vou falar muito de pandemia, não. Eu vou falar sobre... Nós temos 2 sistemas imunológicos. Um é que todo mundo sabe. Se você quer levar seu sistema imunológico, você precisa dormir bem, tomar sol, muito sol, boa alimentação, água, atividade física, dança, higiene. Todo mundo sabe disso. Isso não tenha dúvida, isso eleva seu sistema imunológico. Mas nós temos um sistema imunológico invisível, que poucas pessoas sabem, e ele é muito mais poderoso do que esse físico, químico, biológico. Que é a nossa frequência vibracional. Todo agente patogênico, seja vírus, bactérias, fungo, mofo, o que for, são consciências de baixa vibração. Luiz, nenhuma consciência de baixa vibração consegue penetrar em um corpo que vibra alto. Alto, sem dúvida. Isso é.
Então, muito da minha serenidade, tranquilidade com tudo que está acontecendo é em função disso. Agora, eu sou infalível? Sou. Mas enquanto eu tiver e for centrado, equilibrado, feliz, como eu estou agora, nada externo pode me alcançar. Então, quer dizer, você, a parte de ser falível, você fica infalível pela a vibração energética sua. Por essa ligação supramental sua com essa ordem universal. Exato. Nós vivemos nesse mundo tridimensional, esse mundo dual, né? Onde a gente está sempre colocando à prova. Então, manter o equilíbrio emocional e físico é a coisa mais importante. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele, tentando alcançar o meu raciocínio, ele veio para mim e falou assim: Alexandre, quer dizer então que se você tiver que entrar num quarto de hospital cheio de pacientes com Covid, sem nenhuma proteção, você entraria? É lógico que eu entraria. Não à toa. Se eu precisasse, eu entraria com as providências, né? Com a maior serenidade. Se eu estiver equilibrado, tranquilo, centrado, nada pode me alcançar. E isso, para mim, é uma certeza, é uma consciência visceral. Isso nos leva a um outro assunto, sobre fé. Não existe pouca fé ou meia fé. Só existe fé. E esse momento de pandemia é um momento, no meu ponto de vista, extraordinário para nós fortalecermos a nossa ligação e conexão com o Criador. Esse estado de consciência. Esse estado de consciência. Porque uma vez que porque nós somos extensões de uma consciência maior, que todo mundo chama de Deus. Então nós somos extensão de Deus, nós somos Deus, nós temos Deus dentro de nós. Então, nessa época, é uma época áurea de nós fortalecermos essa ligação. Porque essa pandemia é a primeira onda de consciência que nós vamos enfrentar. Virão muitas outras, onde cada vez mais o ser humano vai ser colocado à prova. A caminho do supramental. Então, é uma oportunidade de nós elevarmos a nossa consciência e termos fé nesse Criador. Com a certeza de que tudo é benevolente. Essa é a minha visão, Luiz. Não existe nada que aconteça na minha vida ou no mundo que não tenha um cunho benevolente, que não seja benevolente. E a partir do momento que nós, seres humanos, colocarmos a nossa bússola para esse positivismo e essa benevolência, a nossa vida transforma completamente, nosso corpo transforma, nossa saúde eleva e nós temos um contínuo prazer de viver. A minha vida hoje é um laboratório. Eu amo viver porque eu consigo... Amo experimentar. Experimentar e ver o resultado. Então, assim, a experiência de vida, a nossa experiência de vida é uma coisa maravilhosa. Viver é maravilhoso. Então, é esse prazer e esse entusiasmo que eu tento levar e mostrar para os meus clientes. Vou só fazer uma correção. Ele não tenta, não. Você é um life coach eficiente, efetivo, né? E que consegue fazer isso. Eu queria que você já deixasse um beijo para os seus clientes, tá? Vai ter o contato do professor, né? Alexandre, né? O Instagram. Nós agora, eu e você, vamos fazer várias lives, né? Você também, eu independentemente. Tem um desafio para você, né? Eu já falei com você na boca do seu ouvido e você riu de mim. Okay. Então, o nosso público quer você me entrevistando. Tá? Farei isso com o maior prazer. Então é isso aí, já estamos fechados Nós já vamos fazer essa entrevista, né? Porque você vai puxar a minha língua. Opa. E nós vamos fazer um bate-papo. Vai ser muito bom. Tem o Luiz Siminha ali também, que é essa experiência toda de vida, que vai agora nos prestigiar, entrevistando a gente, sendo entrevistado também, né? Então, deixa a sua mensagem final para os seus clientes. O seu contato vai estar na... Se eu pudesse deixar uma coisa primordial,
nas nossas vidas nos dias de hoje é viver com compaixão e amor. Primeiro com vocês, consigo próprio, e depois com os outros. Quando a gente passa a pautar a nossa vida em pensamentos e atitudes de compaixão e amor, a vida torna-se muito melhor. Obrigado. Um beijo para todos.